Olá pessoal, bem-vindo ao Enigmas. Eu sou Kátia de Gaia. E eu, Cris de Pascoal. Está começando mais um programa aqui na TV Mundi, onde o normal é ser diferente. E o normal aqui é ser paranormal. E o nosso programa de hoje é bem interessante. Fala sobre contato extraterrestres através da projeção. Estamos aqui com Moisés Ezagui, que é psicanalista, escritor e fundador do Centro de Estudos da Consciência. Mas antes de falar com o nosso convidado sobre este tema, vamos para um rápido intervalo. Estamos de volta com Enigmas. Para você que tem alguma sugestão e queira nos deixar um recado, envie um e-mail para enigmas@tvmundi.com.br. Bem-vindo, Moisés, é uma honra tê-lo conosco. Gratidão por sua presença. Eu é que me sinto feliz aqui. A honra é toda nossa. Essa oportunidade maravilhosa. Gratidão. Moisés vai falar hoje sobre contatos com ETs via projeção da consciência. Um assunto interessantíssimo. Mas para começar esse assunto, eu queria te perguntar, quando você teve conhecimento ou contato com essas consciências extraterrestres? Olha, a primeira vez que eu tive contato, eu era bem garotinho, devia ter uns 5 anos de idade, e eu morava numa casa em Manaus. Eu lembro que eu estava sentado numa escada, uma escada de madeira, a casa era antiga, tinha aquelas portas imensas, e eu estava olhando para fora da porta que estava aberta. E eu ouvi um zumbido, e essas coisas elas são meio inexplicáveis. Eu ouvi o zumbido e saí na calçada, e quando eu olhei para cima tinha uma nave, era uma nave muito grande, devia dar uns 35, 40 metros de altura. Olha só. E ela tinha, eu me lembro bem que ela tinha 3 bolas embaixo dela, né? E eu fiquei olhando aquilo extasiado e ela emitia só um zumbido, né? Eu fiquei olhando e ela foi sumindo atrás do telhado. Eu saí correndo por dentro da casa para tentar vê-la pela janela de dentro. Então, como era garotinho, eu saí correndo, pulei no muro, né, o corredor era comprido, pulei no muro e fiquei olhando e ela passando, mas sumiu de novo no telhado. Aí eu voltei, dei a volta no quarteirão correndo e ela foi se distanciando. Essa experiência, ela foi uma experiência marcante na minha vida, porque apesar de eu não entender nada, né, porque eu era um garotinho, né? Correto. Aconteceu uma coisa que foi importante para mim, porque a minha mãe, que era uma pessoa com um nível de clarividência muito alta, quando eu entrei em casa e eu olhei para ela, ela disse para mim assim, você viu, né? Ela falou isso. Olha, que interessante, a sua mãe percebeu. Ela falou, você viu. Eu falei, quer dizer, eu fiquei sem saber. Viu o quê? O que ela estava querendo dizer, não entendi nada. Você viu a nave e viu seres também ou não? Não, eu vi a nave, né? A velocidade dela era baixíssima, ela se locomovia como se estivesse sendo carregada por alguém, não tinha nenhum tipo de som, de propulsão. Então ela ficava equilibrada como se tivesse uma energia muito diferente. E quando você começou a ter contato com os seres? Então, aí aconteceu uma coisa que era assim, na minha própria casa eu comecei a perceber que de vez em quando eu via consciências muito baixinhas, né? E essas consciências baixinhas, eu ficava brincando com elas, porque elas se deslocavam a uma velocidade alta e eu olhava no fim do corredor, elas estavam paradas. Aí depois elas iam para um lado para o outro e eu comecei a brincar de pega-pega. Eu era garoto, né? Não tinha Desde noção, criança, coisa desde então. criança, né? Isso foi acontecendo durante um percurso, um período, mas eu tinha receio de contar isso para os meus pais, claro, porque eu não sabia. Meu pai tinha uma história que era assim, se você estiver maluco, você vai para o Melo Mato, que era um hospital psiquiátrico, né? E eu pensava, eu não vou nem contar isso para ninguém, porque ele vai me colocar no Melo Mato, né? E depois, com o tempo, isso continuou? Isso continuou e foi ficando cada vez mais forte, porque eu via as consciências cada vez com mais nitidez, né? Explica para o nosso internauta como são essas consciências que você vê. Olha, desde o começo, né? Eram consciências de baixa estatura, com olhos bulbosos, a cabeça era grande, né? Eu conseguia ver uma aura energética muito diferente da aura humana, porque eu
depois do meu percurso de vida como um pesquisador, um estudioso da espiritualidade, né, eu já percebi a aura das pessoas, mas a deles era diferente, era um colorido muito mais forte e parecia ter um poder de propulsão, de saída deles, que não era igual nos humanos, isso para mim. Então, era como se eles jogassem para fora cubos e figuras geométricas de um colorido que era belíssimo, né? E eu ficava olhando aquilo e aprendendo do jeito que até o nível que eu conseguia. Essas figuras, elas não chegavam assim e falavam, oi Moisés, tudo bem? Elas simplesmente paravam, ficavam olhando para mim e eu entendia o que elas estavam comunicando. Tem uma pergunta específica para fazer para você. Sim. Geralmente as pessoas que têm contato com ETs são pessoas que reencarnaram aqui, que são de outros orbes. Isso pode ter acontecido com você? Então, a gente vai conversar muito aqui, porque assim, através de projeções astrais, naquela época eu não tinha noção, né? Eu tinha algumas projeções muito repetitivas, via as mesmas figuras sempre, mas eu comecei, quando eu entendi isso, eu morava em Manaus, eu vim para São Paulo, eu comecei a querer saber o que eu tinha sido antes, porque eu via muitas imagens que eu não conseguia explicar, mas eu sempre anotei tudo. Eu anotava, eu sempre gostei de escrever, eu ficava fazendo anotações. E aí eu comecei a descobrir minhas vidas anteriores. E aí esse percurso de vidas anteriores me levou a entender coisas que eu não entendia antes. Não dá pra, você fala de extraterrestres e até é uma coisa interessante, né? Porque a gente quer ver os extraterrestres aparecendo numa montanha ou tendo um contato imediato com a gente. E eu sinceramente, Cris, eu acho que eles estão aqui entre nós, passeando, alguns encarnados em corpos físicos, humanos. Concordo com você. E essas experiências, no final das contas, são experiências que a gente não vê porque a gente quer uma coisa mais mística, mais um contato imediato, né, como no filme. Até um tempo atrás, se você me permite falar, quando eu encontrei o Jorge Versilo, um dia, né, o cantor Jorge Versilo, ele gosta muito desse tema, né? E ele perguntou para mim sobre isso. Aí eu comecei a falar com ele exatamente, sabe, sobre esse contexto de extraterrestre, que é uma coisa para mim bastante importante. Eu não vejo que eles nos agridam, isso aqui é opinião minha, claro, tá? Então, claro. Eu não vejo que eles venham até a Terra para acabar com a gente, mas eu vejo sim que nós que somos belicosos, nós é que agredimos todo mundo, né, e depois queremos que o outro seja o culpado disso. Né? Uma projeção do povo humano, da raça humana com esses seres. Sim, né? Você cria um monte de armas, né, e depois no final das contas você fala, não, eles vão nos atacar. Se alguém que fosse muito evoluído viesse nos atacar, com certeza nós não seríamos... Nossa, não teríamos condições. Não temos condições. Então, as consciências extraterrestres que conseguem atravessar o universo, com certeza elas estão num nível de entendimento muito maior do que nós. E o que eles queriam de você? A gente vai falar rapidinho aqui, porque o nosso tempo é curto, mas o que eles querem de você? Essa é uma outra coisa que as pessoas sempre me perguntam, o que eles querem? Eu não acho que eles queiram alguma coisa. Eu penso que a convivência que a gente tem com consciências extraterrestres é uma coisa da nossa própria origem, das coisas que a gente já viveu antes, né? O que eu fui aprendendo? Fui aprendendo que a maioria dessas consciências é muito indefesa com relação ao processo emocional. Ou seja, eles não têm as cargas emocionais que nós temos de raiva, de ira, né, de confronto, de competição. Eles estão vivendo num nível em que o trabalho deles com os chakras é acima do cardíaco, então não tem aquele processo emocional. De verdade, eles vêm para cá para fazer uma composição e quando vieram para cá, né, isso eu falo até com um pouco de receio de falar, porque eu acho que a gente nunca tem certeza, 100% pode falar, eu sei isso, né? São coisas que eu fui descobrindo e aprendendo através de projeções em corpo astral e em corpo mental. Mas eles estão aqui, compõem com a gente um aprendizado, né? Muitos deles que vieram para cá estão incorporados, estão encarnados em corpos físicos e perderam a consciência do que eram antes. Então a pessoa começa a olhar estrela, ela nem sabe por que ela está fazendo isso, mas de verdade talvez a origem dela seja uma origem extraterrestre. Entendeu? Então eles estão aqui entre nós, encarnados fisicamente? Sim, com certeza. Alguns não, alguns têm outro
eu fiz algumas experiências, né, fazendo buscas mesmo pelo planeta através de projeção astral, e aí eu fui descobrindo que existem colônias deles em estado físico aqui no planeta, em locais subterrâneos, né? Então, esse foi um trabalho... Intraterreno também você... Intraterreno, exatamente. Né? Em localidades que a gente nem pensaria, né? É verdade. Gente, mas aguenta aí. A gente vai para o próximo bloco e fique aí com os nossos intervalos e com Cátia de Gaia. Estamos de volta com o programa Enigmas e com o nosso convidado, mas antes eu gostaria de agradecer o apoio das lojas Segimagem. A Segimagem ela é pioneira em sistemas de segurança e trabalha com produtos de última geração em circuito fechado de TV e interfonia. Acesse o site da Segimagem para que você conheça toda a linha de produtos. www.segimagem.com.br. E voltamos com o Moisés, falando sobre esse tema riquíssimo. Tudo bem, Moisés? Tudo ótimo, querido. Um prazer recebê-lo, viu? E tem um monte de perguntas aí que entraram pra gente, porque quando souberam que você viria, então vamos lá. Existem muitas raças entre nós? Muitas raças extraterrestres? Eu não acredito que existam muitas, mas eu penso que algumas dessas raças, até porque a nossa galáxia, a tendência é que a formação, a forma que nós temos, ela é humanoide. Então, aquelas consciências um pouco mais avançadas, elas têm o formato humanoide por conta da distribuição dos chakras, entendeu? Certo. Isso tem muito a ver, né? Então, pelo fato de eu ser um estudioso dos chakras, buscar isso intensamente, porque a bibliografia que a gente tem não dá conta de um estudo mais questionador e tudo mais, eu acabei descobrindo que realmente as consciências extraterrestres que estão aqui, a maioria dessas consciências, ela tem a forma humanoide, né? E algumas estão encarnadas em corpo físico humano, né? E outras estão distribuídas no planeta, no fundo do mar, em situações intraterrestres, até porque se aparecerem para nós a gente teria uma certa dificuldade, né? É verdade. Nós somos muito curiosos, né? Então, e essas figuras, elas têm que obedecer a alguns critérios que a gente inventa, mas elas são o que eu consideraria normais, né? Você vai encontrar extraterrestres com formato humano, né? Mais altos do que nós. Você vai encontrar extraterrestres tipo Zeta, você vai encontrar alguns extraterrestres que são apenas energia mesmo, que não tem corpo físico. E esse seu interesse justamente pelos chakras é por esse padrão energético que eles emanam? Não, o meu interesse pelos chakras é porque quando eu era criança, eu via nas pessoas pontos de luz no corpo. Certo. E óbvio que eu não tinha coragem de perguntar, mas eu ficava observando aquilo e eu ficava fazendo anotações. Como eu sempre gostei muito de desenhar e de pintar, eu fazia os desenhos e colocava os pontinhos, né? E às vezes os meus pais falavam, por que você coloca essas coisas? Eu ficava com vergonha de dizer para eles que eu estava vendo luzinhas nas pessoas, né? Mas aí eu fui estudando, fui aprendendo. Um dia eu descobri que aquilo se chamavam chakras, né? As pessoas chamam de chakras ou de chakras. E aí eu comecei a estudar mais profundamente isso, primeiro buscando em literatura, depois, não satisfeito com isso, eu comecei a fazer pesquisas e anotações. E hoje eu já tenho um livro sobre chakras, onde a gente vê a relação que existe do nosso composto emocional com a parte espiritual. Então, eu penso que se o ser humano quiser evoluir, vai ter que trabalhar a parte emocional primeiro. Porque quando você vê um extraterrestre que está numa condição avançada, porque os que estão aqui estão numa condição avançada, ele tem total estabilidade. Ele não trabalha com chakras mais baixos, ele trabalha com chakras acima do cardíaco. E eu fiquei observando e anotando isso. Eu falei, nossa, isso tem uma importância na identificação até do nível de crescimento espiritual. Claro, então, com certeza. Você fala, mas não dá para saber, você é muito elevado espiritualmente. Não funciona desse jeito, dá sim, dá para ver até matematicamente o nível de espiritualidade de uma pessoa. Eu vou aproveitar e falar que eu tive com Chico Xavier, né,
bastante tempo atrás, isso por volta de 98 mais ou menos, porque eu queria poder fazer um caminho de utilizar essa capacidade de projeção astral, que eu acho séria, né? E quando eu entrei em contato com ele, que eu o vi, aí eu falei, puxa vida, que coisa mais impressionante. Primeiro porque a quantidade de consciências espirituais que tinha à volta dele era altíssima, né? E o pessoal que estava comigo começou todo mundo a chorar. Eu olhei para ele e falei, isso é muito bom, isso é muito maravilhoso, porque as luzes dos chakras dele eram extremamente brilhantes, entendeu? E apesar de a gente achar que ele talvez tenha feito um caminho mais humilde, mais simples, e até num programa de TV me perguntaram, mas ele escreve coisas muito bobas, né? Ele fez 400 e poucos livros, mas isso aí qualquer um escreve, eu ouvi isso. Aí eu pensei, e eu até falei, esse apresentador, eu respeito muito ele, gosto muito dele, mas eu falei, mas ele escreveu 400 e poucos livros. Para a gente escrever um livro, a gente já tem uma dificuldade, né? Imagina escrever 400 e pouco, você tem que ter uma determinação muito grande. Só que o meu contato com ele foi um contato que quando eu vi aquela configuração de chakras e aquele jeito, eu falei, eles estão aqui entre nós com uma competência que nós não damos conta. E eles vão ficar, vão fazer tudo que eles têm que fazer, nós não vamos reconhecê-los e é isso aí. Aproveitando que você comentou sobre os extras e a projeção, nós conseguimos ter este contato através de projeção? Sim, sim. Eu acabei tendo muitos contatos através, e continuo tendo, obviamente, né? O que acontece é que primeiro você precisa aceitar isso. No começo, quando eu realizava projeções astrais, eu lembro que eu seguia por um corredor, né? E depois tinha uma porta e uma sala onde tinha uma mesa que parecia ser de mármore. Eu não enxergava com muita clareza, mas eu sei que eu sempre ficava sentado no mesmo lugar e eu não conseguia ver o rosto das consciências que estavam ali. Depois de muitas projeções é que eu fui percebendo que, bom, na ponta da mesa tinha uma mulher. Aí isso eu consegui identificar. Mas em outros lugares tinham consciências que não eram humanas e eu comecei a vê-las, né? Só que assim, nós dividimos, isso é um hábito, viu, Kátia, que eu acho que nós criamos, de dividir as coisas até para poder se entender melhor. E eles não fazem essa diferença, olha, você é um ser humano e, sabe, eu sou um extraterrestre. Mas, sinceramente, será que a gente entende, né? Porque eu acho que a gente acaba complicando, né? Então, só que nós temos ego, e o nosso ego é a delimitação que nós temos do nosso contexto defensivo. Então, você é Kátia, você fica aí, tá? Que eu não quero entrar em contato com você, eu sou o Moisés. O próprio nome que nós temos já é um argumento defensivo, né? Nós precisamos disso. Uma consciência avançada, ela transita por processos que não são emocionais. Ter um nome é ter um contexto emocional, só que nós precisamos disso, né? É verdade. Então, os contatos com eles foram contatos de muito aprendizado, né? Bem, eu sei que você distribui esse conhecimento, suas pesquisas, através dos seus cursos. Você poderia, por favor, informar ao nosso teleinternauta que está acompanhando onde são, quando acontecem, o site? Tá, o nosso site é o www.centrodeestudos.org. Lá você vai encontrar toda a informação sobre os trabalhos que o Centro de Estudos realiza. Nós temos o blog foradocorpo.com. Ali você vai poder fazer todo tipo de pergunta e eu vou responder. Aliás, esse blog ele foi criado porque algumas pessoas falavam, eu não sei se é o Moisés que está respondendo. Então, nós criamos um sistema onde você vai lá, coloca a sua questão, faz a sua votação e você vai ver que sou eu mesmo. Agora que você está me vendo aqui, vai saber que sou eu que respondo. E tem o grupo Amigos do SEC no Facebook, né, que é um espaço ilimitado para você se relacionar e a gente crescer juntos. Bem, você tem o programa na Rádio Mundial também, né? Todas as quintas-feiras às 18 horas. Isso, Rádio Mundial, quintas-feiras às 18 horas. Eu estou lá para conversar com todas aquelas pessoas, né, que se interessam pelo assunto. Gente, tem os livros. Este é um deles, né? Então, para você que está nos acompanhando, ele tem muitos assuntos, muita pesquisa. E eu gostaria que você deixasse, por favor, uma mensagem para aquelas pessoas que hoje buscam interagir com essas consciências através da projeção. A primeira coisa talvez seja a gente entender que um belo dia da nossa vida nós vamos descobrir que o outro somos nós, né? É verdade. Já voltamos, vamos para um rápido intervalo.
Estamos de volta ao programa Enigmas, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Mas eu quero fazer um convite a vocês. O programa Enigmas leva todos vocês ao Egito. Então entre em contato conosco para saber maiores informações através do programaenigmas@gmail.com. Agradeço a sua presença, Moisés. Gratidão, Moisés, uma honra tê-lo conosco. Eu é que tenho que agradecer a vocês essa oportunidade maravilhosa e a gente vai continuar à disposição aí para fazer outras entrevistas, né, se for possível, e apresentar mais esse conhecimento, né, para o pessoal que se interessa. Muito obrigada. Como diz a Kátia, aqui quem reflete brilha, né, Kátia? Até a Até a próxima. próxima.